E aí, pessoal, o foco desse vídeo é falar de regressão linear pelo método das médias. Esse aqui é o terceiro vídeo da parte de gráficos e eu recomendo muito fortemente que, para poder ter uma total compreensão desse estudo aqui, vocês vejam o vídeo parte 1, que é como desenvolver e elaborar um gráfico, tá? Como esse vídeo aqui é basicamente sobre regressão linear, é interessante que você saiba plotar um gráfico e saber quando seu comportamento é linear, tá certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, na verdade, é falar sobre a equação da reta. Afinal, a regressão linear basicamente se baseia em encontrar a equação da reta. Então, olha só, a equação da reta é um operador matemático que cria um conjunto xy referente a uma reta. A regressão linear baseia-se em encontrar a equação de reta que melhor represente os dados de um gráfico linear. A equação de reta segue o modelo y igual a mais bx, onde y, no caso, é o valor do eixo das ordenadas, x é o valor do eixo das abscissas, a é o coeficiente linear e b é o coeficiente angular. Tá? E para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre isso, vamos falar sobre coeficiente linear e angular. O que eu chamo aqui de a, que é o coeficiente linear, ele basicamente é a origem do eixo y e ele é o valor de y quando x é igual a zero. E b, no caso aqui, é o coeficiente angular e ele é a inclinação da reta. Ele é basicamente o quanto y muda com a variação de x. Experimentalmente é como se fosse a sensibilidade da técnica, tá certo? Então pense assim, se eu tenho uma grande variação de y com uma pequena variação de x, quer dizer que eu tenho uma grande sensibilidade. Então o valor de b vai ser alto e a inclinação dessa reta vai ser grande. Caso contrário, eu tenho um b pequeno, quer dizer que y varia pouco em função de x. Então essa inclinação vai ter um valor pequeno, ou vai ser uma inclinação pequena. Bom, agora focando no método das médias, tá? Basicamente é o que a gente tem aqui. Ele é um pouco mais trabalhoso, quem assistiu o vídeo parte 2, que é o método gráfico, viu que ele é bem simples, mas o método das médias ele é mais trabalhoso, mas ele fornece melhores resultados que o método gráfico, tá? Quando a gente tem 6 ou mais pontos, a gente tem uma precisão moderada. Esse método é baseado na suposição de que a soma dos resíduos é igual a zero. E o que a gente chama de resíduo aqui, ele é definido como a diferença entre o valor experimental, que é aquele que é nos dado, de y, com o valor calculado, tá certo? Então, para isso, a gente vai ter que fazer um sisteminha matemático, vai ter que desenvolver esse sistema e assim por diante, tá? Mas explicando o passo a passo desse método das médias antes do nosso exemplo. O primeiro é dividir os dados em dois grupos distintos. Normalmente a gente usa metade, metade ou deixa próximo a isso. Nós vamos aplicar todos os dados na equação do tipo y igual a mais bx, ou seja, a gente vai pegar todo esse conjunto de dados e colocar na equação de reta. O terceiro passo é somar todas as equações de reta e, no quarto e último, por meio de um sistema, determinar os valores de a e de b. Se a gente determinar a e b, a gente consegue encontrar a nossa equação de reta. Então, aqui o nosso exemplo. Para avaliar a quantidade de energia liberada na queima de um combustível, foram feitos vários testes de combustão, variando o volume de combustível e quantificando a temperatura nas vizinhanças da reação. A tabela abaixo apresenta os resultados obtidos. Então você pode ver aí que existe uma variação do volume de combustível e a temperatura que foi observada aí nas vizinhanças. Falar só o primeiro e o último para a gente poder ganhar tempo, o resto está aí na tabela. Mas olha só, quando nós queimamos um volume de 10 ml de combustível, a temperatura nas vizinhanças aumentou para 35,2 graus Celsius. No caso, quando a gente propôs a queima de um volume de 40 ml de combustível, essa temperatura subiu até 50 graus Celsius. Tá? Então, vamos escolher o volume como eixo x, porque é a variável que controlamos, e escolhemos a temperatura como eixo y, que é a resposta que estamos analisando. Isso aqui foi comentado lá no primeiro vídeo sobre plotagem de gráficos. Então, o primeiro ponto, dividir os dados em dois grupos distintos. Aqui você pode ver que eu criei grupo 1 e grupo 2. O grupo 1 com os volumes de 10, 15, 20 e 25, aproximadamente metade dos meus pontos. E o grupo 2 com volume de 30, 35 e 40, que seria o restante deles. O segundo passo é aplicar todos os dados à equação de reta. Então, você vê que eu fui substituindo. Eu fui colocando as temperaturas como se fosse y e colocando os volumes como se fosse x e criei todas essas equações de reta. O terceiro passo é somar todas as equações de reta. Então, eu somei todas essas equações do grupo 1, obtendo a equação do tipo 155,2 igual a 4a mais 70b, e somei todos do grupo 2, que me dão um valor de 142,7 igual a 3a mais 105b.
E o quarto passo é, por meio de um sistema, determine os valores de A e B. Eu apliquei aqui o método da substituição, tá? Então o primeiro passo que eu fiz foi isolar o termo A na primeira equação, e eu obtive que A vai ser igual a 155,2 menos 70B dividido por 4. Eu substituí esse valor de A na segunda equação e, desenvolvendo, obtive que o valor de B é igual a 0,501. Ou seja, para cada ml de volume de combustível adicionado, a temperatura da vizinhança deve aumentar aproximadamente 0,5 graus Celsius. E aí, uma vez encontrando o valor de B, eu substituí lá naquela primeira equação, né, onde eu isolei o A, e obtive que A é igual a 30,03 graus Celsius. Nesse caso aí, eu estou dizendo que a minha temperatura ambiente, a temperatura sem adição nenhuma de combustível, era de 30 graus Celsius. Então, obtendo esses dados aí, eu posso escrever a equação do tipo y igual a 30,03 mais 0,501x. No caso do nosso exemplo, seria a temperatura vai ser igual a 30,03 mais 0,501 vezes o volume. Vale ressaltar que os pontos não são exatamente os mesmos, mas essa equação ela representa muito bem os dados coletados. Então, para poder mostrar isso, eu coloquei aqui em cima essa tabela, são os nossos dados experimentais. É aquilo que, no caso, a questão ou o exemplo forneceu para a gente. E nessa tabela de baixo, eu coloquei a temperatura baseado na nossa equação de reta. Tá? Então, os volumes eu fui substituindo e fui calculando as temperaturas. Note que, por exemplo, quando temos um volume adicionado de 10 ml de combustível, a temperatura que o experimento propôs foi de 35,2 e pela equação de reta, 35,04, bem próximo. Da mesma forma, a gente pode comentar, por exemplo, lá no 40 ml, onde experimentalmente foi observado 50 graus Celsius, e quando eu faço pela minha equação de reta, eu tenho 50,07, ou seja, é uma precisão muito boa e considerável para esse sistema aqui, tá bom? Pois pessoal, é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem deixar aí nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo.